Ponga atenção na coisa. Essa reunião, ela tem uma narração especial para que vocês possam vencer situações que em outras cadenas quizás você não vai conseguir, porque ela vai exigir de você a oração, o ayuno, o sacrifício de levantar-se temprano para estar aqui. Mas uma coisa eu lhe garantizo: sua vida vai cambiar. Amém. E não importa qual seja a situação que você tenha, aunque todos hajam dito que sua casa é impossível, você vai resolver esse problema. Amém. Pode estar seguro. A primeira coisa que você tem que fazer é quitar de sua cabeça todo o que você já escutou hasta hoje, de que você não tem cura, de que você não tem solução, de que já não há mais nada que fazer, que já se lhe acabou o tempo, que já a porta se lhe cerrou, que... Primeira coisa, borre todo isso de sua cabeça. Quita todas essas palavras que você escutou do advogado, do médico, de seu marido, de sua esposa, de seus padres, de seus filhos. Ou seja, todas essas palavras que elas vão entrando na cabeça de uno e vão controlando a uno. Remova essa palavra de sua cabeça, todas as que sejam e de quem haja venido, incluso se foi de um pastor. De pronto, hasta um pastor lhe digo que não há solução. Não importa quem lhe digo. Você tem que estar com sua mente em uma coisa: para Deus, nada é impossível. Mas não é só para Deus, não. Porque Ele digo que ao que crê, todo lhe é possível. Essa tem que ser a palavra de sua cabeça. Essa palavra que Ele tem que governar a partir de hoje. Porque se não for assim, de nada serve que você venha. Essa palavra Ele tem que governar. Todo é possível ao que crê. Então, eu creio. E porque eu creio, eu vou estar nessa reunião. Porque eu creio, eu vou a perseverar. Porque eu creio, eu vou fazer o que o pastor me vai orientar. Porque eu creio. Eu estava hoje por la manhã pensando e orando, porque sobre mim, sobre o pastor, está a responsabilidade de que você tenha resultados. Nós só temos essa responsabilidade. Não pense que venimos aqui, hacemos nossa reunião e, bueno, já isso me parte e que eles se las arreglem. Não, nós traemos com nós o peso da responsabilidade de poder ver sua vida ser cambiada. Então, se eu estava hoje por la manhã, antes de vir, eu estava orando e pedindo a Deus, ó Deus, Tu nos tens que mostrar que podemos fazer para ajudar as pessoas. E aí o Espírito Santo me deu uma palavra de uma situação que aconteceu com Israel, que é uma realidade que acontece com as pessoas, mas elas não se dão conta, elas não percebem. A Bíblia disse assim no livro de Joel, anote aí se você quer, ou se você quer acompanhar também, você pode abrir sua Bíblia, livro de Joel. Eu vou falar e vou deixar o pastor orar, amém? Porque senão eu vou quedar sem garganta para amanhã, né? Já orei, já gritei bastante. Então, eu queria sua atenção, porque não basta que você venha aqui e receba orações. Você tem que pôr por obra a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai produzir vida, amém? Então, esse livro de Joel, no capítulo 1, ele habla de um sucesso, de algo que aconteceu com Israel. E ele disse assim, palavra do Senhor, que vino a Joel, hijo de Petuel, oíde isto, ancianos, e prestade ouídos, habitantes de toda a terra. Há acontecido coisa semelhante em vossos dias, ou em los dias de vossos padres? Então ele mandou que eles pensa, isso aconteceu em seus dias, ou em los dias de seus padres? Aí ele digo assim, contadlo a vossos filhos, e vossos filhos
a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió ¿qué? El saltón. Entonces, ele falou de 4 etapas ou de 4 fases que eles começaram a ter. Você já viu aquela persona que mal sai de um problema? Sabe como é isso? Você mal sai e aparece outro, e aparece outro. Ou seja, e um pior que o outro. Você chega na hora em que a persona vai para a lona. É como você entrar em um ringue de boxeio e você tomar dá um golpe no hígado, dá um no estômago, toma ali um aqui na orelha e toma ali um. A persona noqueia. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Eram plagas. Você sabe que Israel era um povo do campo, agrícola. Eles dependiam das plantações. E o que estava acontecendo? As plagas estavam vindo, destruíam uma parte, aí venia outra, destruía a outra parte, o que derrava a outra venia, até que derrava todo devastado. Ou seja, eles quedaram em la mais vil miséria que pode existir. La mais vil miséria. Inclusive eu mandei para o pastor Lucas, eu lhe dei a ele um estudo que ele vai dar para vocês na próxima semana, que vai explicar para você o que cada um fazia, para você entender isso para a sua própria vida, para você entender, caramba, é isso aqui que acontece comigo. Porque naquela época eram plagas que davam em las plantações. Hoje essas plagas são espirituais, que são demônios, que são espíritos que vêm, vem e causam, por exemplo, uma enfermidade. Aí o outro vem e hace a persona perder dinheiro. Aí vem o outro e destrui o matrimônio de ela. E o outro vem e lá hace cometer suicídio. Ou seja, uma coisa vai tratando e vai levando a outra. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Aí ele diz assim: despertad. Despertad de quem? Borrachos. E que? E chorad. E gemid. Todos os que bebeis vinho, a causa do vinho dulce, que uséis. Mas ele não estava falando de borracheira, de estar borracho, não. Quando ele digo despertar de borrachos, é porque você sabe que um borracho não tem quê? Não tem consciência. Você vê que o borracho faz coisas que depois ele nem se acorda que elas isso. Quem já foi borracho aqui? Caramba! Temos uns bons borrachones aqui. Quem foi borracho? A ver. Quantas coisas que você isso que você não se acorda? Muitas vezes. Ou seja, coisas que você descia, coisas que você hacía, que você nem sequer se dava conta. E Israel, eles estavam tão assim, aturdidos. Você disse aturdidos? Estavam tão aturdidos que eles não se estavam dando conta do que estava acontecendo. Eles estavam tão perdidos em seu juízo que eles não se estavam dando conta que aquelas desgraças que lhes estavam sucedendo era porque eles se haviam apartado do Senhor. Porque todas as vezes que eles se apartavam de Deus, aconteciam desgraças, tragédias, guerras, plagas. Porque tudo isso era consequência da separação de Deus, do pecado. Mas eles estavam tão aturdidos, tão aborrachos em seu entendimento, que eles não colocavam atenção. É aquela persona que ela está tão perdida que ela crê que o que ela vive é comum, é parte da vida, é normal. Principalmente porque, por exemplo, ela vive em um bairro onde todo mundo está na miséria.
São casas muito pobres. Então, se ela está pobre, então... Hã? É igual, porque eu estou assim, pero la vecina também está, a outra também está. Então. Ou seja, a pessoa queda, o que ela queda? Borracha. Ou seja, ela não se dá conta que ela trabalha para não ter nada, que ela luta para viver nessa condição, que ela toma remédio para continuar enferma. Ou seja, mas a pessoa está tão perdida em seu juízo que ela não se dá conta que é um problema espiritual. E ela se acostumbra a comer mal, vestir mal, ela se acostumbra, por exemplo, hoje, fim de semana, ela já sabe, meu marido hoje você vai emborrachar. Ela já sabe que esse fim de semana é um relajo, que todos se vão emborrachar, que não vão chegar à casa, que vão pelear, que vai ter confusão na casa. Ela já está acostumada, porque todo fim de semana é o mesmo. Ela já está acostumada, meu marido vai chegar talvez no domingo à noite. Ele saiu de la casa ayer e ele não chega, porque vai estar por aí. Ela não sabe nem de onde, nem com quem. Porque ela já se acostumou, que ligo se desaparece e não vuelve. Ela já se acostumou. Ela já se acostumou a viver enferma. Ela já é quase quando ela entra no hospital, todo mundo já conhece ela. Todos os enfermeiros, olá fulano, como está? E o dolor, não, estou aí com o dolor. Todo mundo já sabe. Porque para ela se volve uma normalidade. Está aqui? O que ela está? Borracha. Ela não está vendo que ele está sendo quitada. Ele vindo dulce, quer dizer, é decir, a alegria, o prazer de viver. Se ele está quitando. Aí disse assim: porque uma nação ha subido em contra minha terra, poderosa e inumerável, sus dentes são dentes de leão, e tem comídios de quê? Isso é uma referência a los demônios, ao diabo. E naquela época era o exército inimigo que estava invadindo Israel. Mas hoje é uma referência ao diabo, quer dizer, o leão que anda ao redor, buscando o quê? A quem devorar. Aí disse assim: a hecho de mi vid uma desolação, e as tídias de minha higueira, del todo ha descorteçado e derribado, os sarmientos se han vuelto blancos, lamenta-te como virgem ceñida de silício, por el esposo de tu juventude, ha sido cortadas la ofrenda de cereal e la libação, de quê? De la casa del Senhor, estão de duelo os sacerdotes, e que? Quando você lê isso, muitas vezes as pessoas não entendem. Sabe qual é a condição mais mísera para um judeu? Sabe quando ele confessa que ele está em la miséria? Por exemplo, para nós outros, quando nós outros estamos em uma situação de miséria, que decimos? Que decimos? Não há nem para... Para as tortillas, carai. Somos mexicanos o quê? Quando não há nem para as tortillas, significa quê? O que significa? Miséria. É a pior miséria que nós outros, como mexicanos, podemos pensar, quando não temos nem para las. Ou não é verdade? Por exemplo, em Brasil, quando ele disse assim, não havia nem para os frijoles, significa miséria, porque a comida básica do brasileiro é arroz e frijol. Se não há arroz e frijol, está na miséria. Por exemplo, o colombiano, não há para as arepas. Se não há para as arepas, miséria. O argentino, se não há para o mate. Ou seja, cada pueblo tem uma expressão para dizer, caímos em la miséria.
Então não é para a tortilha. E no caso de los judíos, é quando não havia nem para uma ofrenda. Que conceito diferente, não? Para eles era quando eles não podiam dar a Deus. Se eles não podiam dar uma ofrenda para Deus, significava que eles estavam em la pior situação que eles podiam imaginar. Por isso que ele digo que a ofrenda foi cortada. Ou seja, porque eles não teriam nem para ofrendar. E eles sabiam que quando eles não ofrendavam, significava, porque no conceito de los judíos, a ofrenda significa acercamento. Esse é o conceito, até bíblico, de ofrenda. Ofrenda significa acercamento. Por exemplo, quando você dá um regalo para uma pessoa, o que você está fazendo? Você se está acercando a essa pessoa. Ou seja, você está demonstrando você agarra aqui, ó, te estou regalando isso aqui. É uma ofrenda. Então, se isso me vai acercar a Édia, ela vai ter uma consideração comigo. Caramba, o bispo me deu uma bolsa de regalo. Isso foi uma ofrenda. Então, se para os judeus, se eles não podiam dar uma ofrenda, significava que eles estavam separados de Deus. Entendeu o conceito? Por isso que para eles era a condição mais miserável, deplorável que eles podiam chegar. Porque se ele não podia ofrendar, significava para eles que nós outros estamos lejos de Deus. Não podemos acercar-nos a Deus, porque era o conceito de eles. Se me hago entender? Está claro isso? Aí ele disse assim, o campo está assolado, a terra está de duelo, porque o grano está arruinado e o mosto se seca, o azeite virgem se perde, avergonçaos labradores, remide vinhadores, por el trigo e la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido, la vide se secou, e se marchita la higuera, também el granado, la palmeira e el manzano, todos os árboles del campo se secam, certamente se seca que? La alegria de quê? Porque você sabe quando chega a miséria, quando a pessoa cai na miséria, que ela não tem nem para comer, como que essa pessoa vai estar alegre? Quando ela vê que os filhos lhe pedem de comer e ela não pode dar. Quando o hijo lhe pede os úteis da escola e ela não tem. Quando ela mira o sapato de hijo e vê que o sapato de hijo está roto. Como que ela vai ser alegre com isso? Como ela vai ser feliz assim? Como que ela vai ser alegre que tocam na porta dela com ameaças de que ela tem que pagar e ela não tem para pagar lá a renta, não tem para pagar a deuda, está ameaçada de desalor. Ou seja, a alegria de qualquer pessoa se vá. Ou não é verdade? Era isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam nessa situação, por causa dessas plagas que vieram sobre eles. E aí disse assim, aí vem a solução. Senhos de quê? De silício. Esse aqui, ó. Silício era essa tela, era uma tela grossa, era uma tela que era usada quando a pessoa estava em uma situação mais miserável. Então, se ele digo, vestios ou senhos de silício, e lamentaos, sacerdotes, remide, ministros del altar, que somos nós outros pastores também. Venide, passade la noite ceñidos de silício, ministros de mi Deus, porque sem ofrenda de cereal e sem libação, há quedado o quê? Você vê, por segunda vez ele habla de la ofrenda, porque para eles era crucial a ofrenda. Aí disse, o que ele disse? Verso 14, leia. Promulgado de quê? Ajuno. Convocado de quê? Assembleia. Congregado a quem? E a todos em aonde? Vuestro Deus e quê? E clamade ao Senhor. E clamade ao Senhor. Eis isso que nós outros vamos fazer com vocês.
E eu queria pedir a ustedes, porque eu falei isso para o pastor Lucas a hora por la manhã, porque isso, como lhe digo, vindo essa inspiração a hora por la manhã. Nós outros vamos fazer esse propósito de ayunar, de venir à casa do Senhor, de vestir-nos de silício, clamar a Deus para que Ele quite essas plagas de nossa vida. Porque essas mesmas plagas que hicieron eles caírem nessa desgraça são as plagas que afetam as pessoas ao dia de hoje. E se nós outros quedamos como borrachos, não hacemos nada, porque o borracho não vai fazer nada. O borracho se senta aí, sempre queda borrachando-se e não tem noção de lo que está sucedendo. Ou seja, ele não usa a razão. E muita gente está assim, ela prefere, está na realidade, muita gente se cai no vício para olvidar seu problema. Às vezes a pessoa quer desaparecer, porque ela quer huir de sua realidade. A pessoa se quer matar, por quê? Por que ela quer morir? Porque ela quer huir do problema. Ela pensa que se ela se mata, ela vai dar fim ao problema. Só que ela se olvida que se ela se mata, ela vai passar a eternidade no inferno com esse mesmo Satanás que lá hizo cair na desgraça. Então, se a salida não é matar-se, não é huir, não é evadir, não é emborrachar-se, não é drogar-se, não é separar-se de seu marido, de sua esposa, não é echar seu filho à la calle, não é abandonar todo, não, a solução está aí, ó, e nesse versículo bíblico, que ele disse para nós outros: congreguem a los ancianos, ó, promulgade ayuno, convocade a assembleia, por isso que convocamos ustedes, congregade a los ancianos e a todos os habitantes da terra, a la casa do Senhor, vuestro Deus, e clamade ao Senhor. E aí, depois você leia o capítulo que sigue, o pastor Lucas vai falar mais sobre para ustedes, de lo que Deus hizo por eles, de como Deus hizo que uma situação que era aparentemente impossível se convirtiera em uma grande bendição. Que isso vai acontecer com você. Quem crê nisso? Você quer isso? Então, se quem está disposto, bispo, eu estou disposto a venir, não vou falhar, não vou cortar, mas eu vou venir esses sábados, porque eu quero aprender sobre isso e eu quero vencer essas plagas que han estado em minha vida. Quem está disposto a ser-lo? Não, em sério, isso aqui não é uma broma. Gente, quando nós outros prometemos uma coisa a Deus, não podemos, Senhor, é que tu sabes, não é que tu sabes, eu assumi um compromisso, eu vou cumprir com Deus, porque se eu cumpro com Ele, eu tenho o direito de cobrar de Ele que Ele me responda. Amém? Quem está disposto? Coloque-se de pé, só quem está disposto. Se você não está, eu respeito, é sua decisão, eu não posso obrigar-lhe. Ok? Por favor. Vocês estão dispostos? Está seguro? Não vai chegar o próximo sábado, é que isso é muito frio, não que querer me perder a hora, você me foi no avião, você vai estar aqui, muito bem, nós outros vamos ayunar, todos os sábados você tem que estar em ayuno, amém, gente? Esteja em ayuno, os sábados, e venga para clamar, você não vai vir para uma reunião, para lamentar, é clamar. Clamar significa eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou usar minha fé, eu vou fazer o que tenho que fazer, pero eu vou revertir essa situação que estou passando. Porque Ele prometeu que se nós outros clamáramos, Ele loaria. E ustedes vão dar os maiores testemunhos que nós outros hemos tenido. Porque seu caso é considerado impossível. Então, se você vai ter que ser bendecido, agora, um detalhe, você foi respondido, não espere que o pastor lhe pergunte, você vai dizer, pastor, eu tenho que dar meu testemunho, porque eu tenho um câncer, o médico disse que eu me vou morrer, está aqui no estúdio, eu fui curado, o bispo, pastor, está aqui, meu marido digo que se ia divorciar, inclusive está aqui, a carta do divórcio, está aqui meu marido a meu lado aqui, nosso matrimônio se reconciliou. O bispo amigo estava preso, está aqui,
Todos os abogados disseram que meu hijo não ia sair. Está aqui meu hijo, foi liberado. Está compreendendo, sim ou não? Ou seja, nós outros vamos buscar o impossível. Mas claro, vamos ter que usar nossa fé. As coisas não sucedem de um dia para outro, da noite à manhã. Vamos pagar o preço, e o preço não é dinheiro. O preço é que eu venha aqui todos os sábados e eu entre nessa guerra, porque minha vida e minha história vai cambiar. Você crê nisso? Todos estão em ajuno? Sim. Perfeito. Todos os sábados, você deve oferecer um ajuno a Deus. Não é só venir em ajuno sem comer, não. É oferecer a Deus como uma ofrenda a Ele. Amém? Como essa ofrenda a Ele. Ó Deus, eu vou oferecer esse ajuno, porque eu quero resolver esse problema que para mim é impossível. Mas eu sei que para ti é possível. Então, se você vierdes antes que você se acueste, você ofereça o ajuno a Deus, venga em ajuno para esta reunião, e aí quando termine, você desajune. Amém? Mas você vai ser esses sábados em ajuno. E aqui, o pastor vai aclamar, mas vai aclamar com toda a força, para que você abra e rasgue seu coração e seu grito chegue a Deus, e Ele venga revelar-se e manifestar-se com poder e glória em sua vida. Por favor, vista-se com seu pano de saco, com seu silício, por favor.